casamento. Em Israel praticava-se a poligamia. No tempo dos juízes e dos reis, um homem podia casar-se com tantas mulheres conseguisse sustentar. Na época do Novo Testamento, era comum o homem ter apenas uma mulher, embora houvesse exceções. Era raríssimo um homem não casar-se e não existe palavra em hebraico para designar o solteiro. A idade prevista na lei para casar era de 13 anos para os rapazes e a partir dos 12 anos para as moças. Talvez por causa disso os casamentos eram combinados pelos pais. Na época do Antigo Testamento, os casamentos geralmente ocorriam no mesmo clã. Era proibido o casamento com pessoas de outras nações, que adoravam outros deuses. Em Israel, o matrimônio era questão mais civil que religiosa. No noivado, fazia-se um contrato perante duas testemunhas. Às vezes, o par trocava entre si um anel ou bracelete. O noivado vinculava do mesmo modo que o casamento. Durante o período de espera do casamento, a moça continuava morando na casa paterna e o rapaz era dispensado do serviço militar. Quando casava uma filha, o pai recebia uma importância em dinheiro, ou dote, chamado muar, ou preço da moça. Às vezes essa soma era substituída pelo trabalho do noivo. O muar voltava à filha se o marido ou os pais falecessem. O casamento se realizava quando o noivo acabava de construir a casa. Com seus amigos, dirigia-se à noite para a casa de sua noiva, que o esperava em vestes nupciais, com o rosto coberto por um véu e com as joias dadas pelo noivo. A cerimônia do casamento era simples. O véu era tirado do rosto da noiva e colocado no ombro do noivo. Depois o noivo e seus amigos conduziam a esposa para sua nova casa, onde se realizava o banquete de casamento. Entre os israelitas, o marido podia divorciar-se de sua esposa. A esposa, porém, não tinha esse direito, mas em certas circunstâncias podia forçar o marido a pedir o divórcio. A lei civil do país deve ser observada em primeiro lugar. A cerimônia tradicional depois. A presença de um minion, grupo de 10 judeus, é o mister. Isto é a maneira de enfatizar que o casamento não é importante só para a vida do casal, mas também é considerado importante para a comunidade. Antigamente a comunidade ajudava generosamente para as coisas materiais para os noivos. Na nossa época é lícito escolher para si mesmo sua noiva ou noivo, mas antigamente não era assim. Cabia aos pais escolherem. Lembrem-se os exemplos bíblicos como no caso de Abraão e Isaque. Gênesis 24 e Gênesis 28. Os símbolos tradicionais ligados com o casamento são: primeiro, a chupá. Os noivos ficam em pé sob o chupá durante a celebração. Esse pavilhão é feito de material muito fino de alta qualidade. Simboliza algo real, porque os noivos são considerados como rei e rainha no dia do seu casamento. Segundo, o anel. Pode ser de ouro ou de prata, mas deve ser muito simples. Simples para minimizar a diferença entre noivos pobres e noivos ricos. Tipicamente também a tradição judaica de igualdade. Muitas senhoras judaicas usam os seus anéis, mas também usando ao mesmo tempo anéis com muitas joias ou pedras caríssimas. Aparentemente, as judias não aguentavam ficar só com um anel simples. O anel simboliza a perfeição eterna. Terceiro, o documento do casamento. Depois de colocar o anel, é lido esse documento de casamento que se chama o ketubá. É o contrato das obrigações mútuas entre o casal. Quarto, o copo de vinho. Os noivos bebam do mesmo copo no princípio da cerimônia e mais uma vez no fim. Antigamente usavam 2 copos. O primeiro para simbolizar a vida de alegria, e o segundo significava a vida de sacrifícios. Bebendo juntos significava o destino comum do casal. Quinto, quebra do copo. A cerimônia está concluída quebrando o copo. O noivo quebra o copo pisando nele. Simboliza várias coisas. Faz-lhes lembrar a destruição do templo. Faz-lhes lembrar que a vida é frágil e transitória. Sexto, a bênção sacerdotal. Essa bênção profunda se encontra em Números 6, 24 a 27 que diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê paz. Sétimo, os hóspedes. Tradicionalmente, era obrigatório para o hóspede cumprimentar o noivo, dizendo-lhe que ele escolheu uma noiva belíssima. Os rabinos ficavam perturbados, porque se essa descrição não podia ser aplicada, isto é, se a noiva era feia mesmo, então os hóspedes seriam culpados de testemunhas falsas, violando a lei de Moisés. Tudo foi resolvido quando esses sábios concluíram que todas as noivas poderiam ser consideradas lindas aos olhos do noivo. É sempre a mais belíssima. Existia um costume: quando o senhor estava na mesa de uma refeição, o lenço servia de resposta para o seu servo. Quando ele jogava o lenço de qualquer maneira, ele estava dizendo para o servo: eu terminei e não volto. Mas quando ele deixava o lenço dobrado à parte, ele estava dizendo para o seu servo: eu voltarei. Oitavo, divórcio. É raro entre os judeus. Eles dão muito ênfase sobre a unidade da família. Mesmo assim, conforme as leis judaicas, se o divórcio for necessário, será fácil obtê-lo. De fato, o Talmud diz que pode divorciar-se de suas esposas se ela queimar o jantar. Mas continua dizendo que, se existe tão pouco entendimento e compreensão entre o casal que uma carne queimada leva tal importância, então significa que já exista uma incompatibilidade básica. Na tradição judaica, é considerada mal criar crianças no lar sem amor, em que a necessidade das crianças enfrentar o divórcio dos seus pais.